Bom dia, minha bonitinha. Bom dia, meu bonitão. Como é que você tá? Tá aí, ó. Manda o Rony, tá no ar. E pronto para deixar o seu início de dia ainda melhor. Então, boa quarta-feira para você. E eu te convido a ficar comigo até o final do nosso programa, que tá bom demais. Olha só, nós vamos ter hoje uma feijoada light preparada no vapor. Nunca ouvi falar nessa história e você sabe que eu gosto de gastronomia. Um papo sobre os benefícios da água para o nosso corpo. E eu vou receber os meus brothers, Eduardo Araújo e Netinho. Ah, claro que a banda Os Incríveis não vai poder faltar. Bom, agora eu vou para o intervalo micro e já volto com as principais notícias da manhã com a Paola Preto. Não sai daí, não. Estamos só começando. Vê lá, hein? Muito bem. Agora vamos conferir de fato o que nós vamos ter hoje. A endocrinologista e metabologista Elaine Dias vem falar sobre os benefícios da água para o nosso organismo e nos explicar se há risco para a saúde em consumi-la em excesso. Bom, na cozinha vamos ter uma feijoada light feita no vapor. Que coisa curiosa, né? Será que cozinha bem? Eu não sei. Como é que vai ser esse preparo? Bom, essas e outras dúvidas sobre o nosso prato, quem vai tirar é a nossa parceira, a nossa querida chefe Stella Whittaker. Isso daqui a pouco. Bom, e hoje eu vou receber aqui uma banda com mais de 60 anos de estrada e que não poderia deixar de ter outro nome que não fosse esse. Os Incríveis. E vou também bater um super papo com os meus dois brothers, Eduardo Araújo e Netinho. Vocês não vão perder, né? Tudo bem. Também falar sobre esse assunto, além de nos explicar os benefícios da água e o risco à saúde por conta do seu excesso, é a endocrinologista e metabologista doutora Elaine Dias, que é linda, olha, não precisava nem ser médica. Obrigada. Obrigado, querida, por ter acordado cedo, se bem que médico acorda cedo, né? Tudo bem? Tudo bem, Rony. Mas afinal, o que aconteceu, né, com esse caso dessa americana? Infelizmente, assim, é um caso extremamente raro, tanto que caiu nas mídias, né, como um todo. E o que aconteceu é que ela estava exposta ao sol, então ela estava já desidratada, que ela já estava perdendo água, né, né, e sódio durante a sudorese, né, o suor, se você for experimentar, ele é um pouquinho mais salgadinho, porque perde sódio por ele. E o que aconteceu? Então ela já começou a diminuir a quantidade de sódio no sangue, né? Começou a ficar próximo de 135, que é o limite inferior do sódio. Então ela já estava evoluindo para uma hiponatremia, que a gente fala. E aí, quando ela começou a sentir muita sede, que é um sinal de desidratação, mal-estar, fadiga, até enjoos, o que aconteceu? Ela tomou muita água em pouco espaço de tempo. Ela tomou 2 litros de água em apenas 20 minutos. O que aconteceu? Essa quantidade de água imensa que ela tomou, o rim não deu conta de eliminar essa quantidade imensa de água. E aí o cérebro, que já estava sentindo um pouquinho de hiponatremia, né? As células cerebrais, que elas são mais sensíveis a essas mudanças de osmolaridade que a gente fala, mudanças de concentração entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, quando ela tomou uma grande quantidade de água, o sangue que passou próximo do cérebro, o sódio foi lá para baixo. Então, diminuiu muito a concentração de sódio no sangue. O que o cérebro fez? Para equalizar, né, que o nosso corpo ele é muito inteligente em absolutamente tudo, o que ele fez? Para ele equalizar essa diferença de osmolaridade, ele puxou a água de dentro do meio extracelular para dentro da célula cerebral. Na hora que aconteceu isso, inchou, né, que é o edema cerebral, ela entrou em coma e evoluiu com a morte, com óbito. Uau! Mas em que momento, doutora, a água pode se constituir num risco para a saúde? Porque aí foi o caso da água. Exatamente. É só nesse, quer dizer... Não, tem várias situações que você não... O nátrium o sódio é exatamente. Coisa de biólogo. É muito eliminado. Foi explicado agora. Mas em que outras situações a água pode
causar um problema de saúde? Olha, em pacientes que têm insuficiência cardíaca, tem uma tendência a ter mais retenção de água, consequentemente, tem uma tendência a diminuir o sódio, né? Então, tem essa diferença de osmolaridade, né, entre as células cerebrais e o meio extracelular. Pacientes com doença renal, que também tem uma tendência muito grande a reter água. E os pacientes com doença hepática e tem uma situação endocrinológica que chama SIAD, que é a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que essas pessoas também não fazem diurese, né, que eles secretam uma grande quantidade de hormônio que tem um efeito antidiurético. Essa situação também, você não pode tomar muita água. Então, assim, são poucas situações que você não pode tomar muita água, né? Você tem uma restrição de água. E também, quando você está desidratado, o certo é você tomar poucas quantidades ao longo de 6 horas, tá? Teve até uma situação, Rony, que foi no BBB, que não foi uma prova de resistência, que sobraram só 2 participantes, né? E eles estavam desidratados. E aí, quando ofereceram água para eles, um tomou de forma muito rápida e esse passou mal, porque o corpo, assim, quando você toma de forma muito rápida e você já está com hiponatremia, o que o corpo faz? Ele tenta eliminar aquele excesso de água, porque ele sabe que vai fazer mal. Então, esse passou mal, começou a vomitar. E o que tomou aos poucos, apesar de estar desidratado e com muita sede, ele tomou aos poucos a água, esse ganhou a prova, porque ele fez o certo. Então, quando você está desidratado, ficou muito tempo exposto ao sol, foi fazer um passeio de barco, enfim, o certo é você tomar água aos poucos para evitar esses tipos de problema. Uma outra coisa que é interessante é o seguinte, existe sempre, vocês médicos dizem que existe uma quantidade mínima de ingestão de água por dia. Existe, por algum acaso, um estudo que possa dizer a quantidade máxima que pode acontecer de você ingerir água? Olha, a quantidade máxima vai de pessoa para pessoa. Isso é muito relativo, porque depende do clima. Se é uma pessoa que mora em região mais alta, em região seca, ela tem que tomar mais água, porque ela perde muita água pela respiração. Pessoas que são atleta, ela tem que tomar bastante água, né? Pessoas jovens, o ideal é tomar uma quantidade adequada de água. A conta, Rony, a gente até gostaria de fazer uma conta aqui para vocês ilustrar. Opa! Então, vamos lá. Estou no momento professor aqui, Isso. Rony. Então, a conta vai de 30 a 40 ml por quilo de peso por dia, tá? Tá. Essa é a conta, uma letra de médica, tá? Você já certo. observou. Tá entendido. De 30 a 40. 40 ml por quilo, Por quilo, tá. por quilo por dia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos e não faz muita atividade física, é sedentária, pessoas acima de 60 anos também não precisa tomar tanta água por questão renal, crianças também não precisam tomar tanta água, ela deveria tomar, né, 1 litro e 800 ml. Tá? Então, É isso, deixa mais aí para isso. Aí, ó, tá bem claro. Já uma pessoa que faz atividade física, um jovem adulto, o ideal é tomar 40 ml, né? Ela tem 60 quilos, o ideal é ela tomar de 400 ml. Isso é água livre, tá, gente? Então, é claro, a pessoa toma chá, ela toma café, ela Tudo isso toma conta? suco. Não conta. Não conta? Essa conta é de água livre. Pode ser água com gás, inclusive, não tem problema. O único desconforto que tinha um mito, né, antigamente, não pode tomar água com gás. O único desconforto que pode ter, se você tomar muita água com gás, por exemplo, 1,5 litro, 2 litros por dia, pode dar um pouquinho de cólica abdominal. Se você não tem esse tipo de cólica e gosta muito de água com gás e é a única forma de você se hidratar, por favor, tome água com gás. É o meu caso. Então, Rony, olha que bom. Tomo água já com solucionando o seu problema. Pois é, porque eu tenho um problema sério, né? Que já foi discutido aqui em off. Eu não tomo água. Muito raramente. Só tomo água quando tenho sede. Então,
ou quando estou tomando vinho, que aí todo mundo que mexe com enologia toma o vinho e toma a água. Mas, fora isso, é uma dificuldade fazer com que eu possa ingerir água. Rony, então, agora eu vou te falar dos benefícios da água, tá? Então, eu acredito que eu vou conseguir te convencer a tomar mais água. Tá. Olha, você já é muito bonito, né? Ah, para, é só um tiozinho, é muito bonito, já. Não. É muito bonito. E olha, gente, é mais bonito pessoalmente, viu? É mais bonito. Então, assim, já é muito bonito. E a água, ela hidrata a pele. É como você estivesse fazendo um tratamento dermatológico. Eu tenho vários pacientes acima de 70 anos, até com 80 anos, que eu peço para ingerir mais água. Elas voltam no consultório. Eu falei, não, você fez algum tratamento dermatológico, porque sua pele está hidratada, está mais viçosa, está mais saudável. Aí eu falei, não, eu simplesmente segui suas orientações. Então, assim, você já é muito bonito. Você acredita que com água você pode ficar mais bonito ainda? Ah, para! Puxa. Também percebi que você é uma pessoa muito disposta, muito alegre, muito pra cima. E a água realmente, ela melhora a disposição, melhora até as pessoas, assim, quando a gente toma pouca água, a gente fica irritado, fadigado, mal-humorado. Então, a água, ela melhora muito a disposição, você fica mais bem-humorado ainda. Então, assim, você tem muito potencial, você já é maravilhoso, mas pode ficar mais maravilhoso ainda. Olha que legal, né? Só tomando água. Paola, você está me olhando assim meio atravessada através dessa Wanda. Tentando te achar. Né? É que eu já gostei da notícia da água com gás, porque eu amo, apesar de eu tomar bastante água, viu? Tem uma pergunta aqui do Martins, do Ipiranga. Ele disse, bom dia, doutora Rony Paola. Sou praticante de longas caminhadas, inclusive já fiz Caminho de Santiago 2 vezes. E em várias ocasiões, extenuado, consumi enormes quantidades de água de uma vez. Fiquei preocupado. Será que estou correndo riscos? Ou esse risco é só na hora, doutora? Como é que funciona? Então o ideal é assim, a pessoa que faz o Caminho de Santiago, ela realmente tem uma tendência muito grande a desidratar. O ideal é ela tomar água ao longo do caminho. Se algum momento ela desidratou e tomou água em curto espaço de tempo, grande quantidade, ela sim, infelizmente, correu risco, mas felizmente ela está aqui para perguntar para nós, né? Então, mas o ideal da próxima vez que você for fazer o caminho, o ideal é você tomar água ao longo, né, da caminhada, mas se algum momento você ficar desidratado, é tomar água aos poucos, para não prejudicar o seu caminho, né? Mas é só na hora, né? Se não acontecer nada, tá tudo bem, não tem mais Não, só na hora, assim, a longo prazo é uma questão aguda, né? Se você tem um problema agudo naquele momento, se ele não teve, não vai passar mal depois, de forma alguma. Televisão a gente sabe que é a imagem, e eu tô vendo aqui algumas coisas, inclusive um ser humano ali aberto ao meio, né? O que são essas coisas? Aqui, Rony, é para ilustrar como que age a água no nosso organismo, tá? Então, né, a água depois que a gente bebe, né, passa pelo esôfago e aí ela vem e aqui está o estômago, né, bem abaixo do pulmão, enfim. Então e depois que ela passa pelo estômago, ela vem aqui para o intestino, tá? No intestino que ela é absorvida a água, ela cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai para o fígado, que está aqui, tá? Aí passa pelo fígado, né? E do fígado, ela é jogada no coração, que está aqui, tá? Ela vai subindo, então? Vai subindo, exatamente. Ela desce, depois cai na corrente sanguínea e depois sobe pro coração. Tá. O coração que é a nossa bomba, né? A nossa bomba. Aí o coração que vai bombear essa água para todo o resto do corpo. Então, no caso aqui, ela vai bombear para o cérebro e vai bombear que a gente fala para a região periférica, né? Para os membros superiores, membros inferiores e o rim que está aqui atrás do intestino. O que aconteceu no caso, né, da americana? Quando chegou aqui no coração, né, ela tomou uma grande quantidade de água em pouco tempo. Então, absorveu muito, né, grande quantidade de água aqui no intestino. Quando foi para o coração dela é forte, né? Bombeou para o cérebro uma grande quantidade de água. As células cerebrais já estavam desidratadas. Quando chegou lá,
a célula puxou rapidamente aquela grande quantidade de água e inchou a célula cerebral, causando um edema. Tá? Então, no mesmo momento que estava indo para o cérebro, foi para o rim. Só que o rim, coitado, não deu aguentou, conta. não deu Exatamente. Como é que a gente pode ter noção de que está desidratado? Tem sinais e sintomas quando a gente está desidratado. Normalmente a gente sente fadigado, sente muita sede, né? O principal sinal, o sintoma da desidratação é a sede. Então, sede, dor de cabeça, mal-estar, fadiga e até enjoo. Isso são sinais de desidratação leve. Aí depois, uma desidratação moderada, aí você fica mais enjoado, pode até ter vômitos quando você está... E começar a ter confusão mental. Aí já é um sinal de desidratação grave, que é a confusão mental, que infelizmente acontece com muita velocidade em pacientes idosos e em crianças quando estão com diarreia. Eu vejo, inclusive, que a pele enruga também, não é? Enruga. Fica meio plissada, uma coisa assim. Isso também é uma sintomatologia? Exatamente, né? Como eu te falei, né? Quando a gente toma água, hidrata absolutamente tudo, inclusive a pele. Então, quando a gente está desidratado, você puxa a pele, ela volta com menos velocidade, tá? E quando você está hidratado, ela volta com mais velocidade quando você puxa a pele. Isso é um sintoma de desidratação, quando você puxa e volta com menos velocidade. Uma coisa que eu aprendi contigo é que não importa, vai tomar, sei lá, chá, suco, isso não conta como hidratante, né? O importante é a água. Infelizmente, não. Somente o chá a gente pode contabilizar, porque o chá é uma erva, né? Sem açúcar, claro, sem adoçante, tá? Mas, infelizmente, não. Elaine, você deu uma aula hoje aqui, foi muito esclarecedor esse nosso papo. E eu queria saber onde é que eu te acho. Para tomar água com gás, que foi a coisa que eu mais gostei desse papo todo. Olha, eu tenho o meu Instagram, né? @doutora Elaine Dias. E tenho uma clínica na Oscar Freire. Estou super à disposição. Obrigado, querida, mais uma vez por estar conosco. Muito obrigada pelo convite. Obrigado eu. Bom, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Fecha no olho do tio Rony, vamos lá. Ó.